Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma investigação semelhante àquela que o Pitágoras fez há 2.500 anos atrás. Só que ao invés do monocórdio, a gente vai usar um violão e a gente tem à nossa disposição um microfone e um software de análise espectral. Na primeira parte desse encontro, a gente vai mapear a corda mais grave do violão e dessa forma a gente vai visualizar o que realmente acontece se a gente toca surponticello ou se a gente toca sul-tasto, e como cada harmônico se distribui no espectro sonoro de uma maneira diferente em relação à intensidade e o comportamento dessa intensidade em relação ao tempo. E na última parte desse vídeo, a gente vai ver como a incidência da unha, o ângulo de ataque, o tamanho da área do ataque influencia diretamente no timbre que a gente produz. Vamos lá? Agora que nós já vimos como todos os harmônicos são representados no espectro e no espectrograma, vamos ver como que a gente modifica o posicionamento da nossa mão direita para manipular a proporção dos harmônicos, conforme a gente vai do sul-tasto para o sul-ponticello ou vice-versa. Esses dois pontos, eles sempre são fixos. E quando a gente divide a corda em 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais, a gente vai criando novos pontos fixos nas cordas. Então, quando a gente faz esse harmônico da 12ª casa, a gente cria um ponto fixo aqui no meio. Até eu posso encostar e a corda continua vibrando. Vamos ver o que acontece quando eu toco a corda exatamente em cima da região desse harmônico. Agora eu vou sair um pouquinho do lugar desse harmônico, vamos ver o que acontece no espectrograma. E finalmente eu vou sair bastante da região. Um exercício muito legal que a gente pode fazer é decorar esse som mi, e tocar com o dedo em cima desse harmônico e depois repetidamente tirar o dedo e você escuta que esse harmônico ele ganha corpo, ele vem à tona. Exatamente na hora em que você tira o polegar no lugar onde o harmônico deveria ter um nó, ele deveria estar parado.
Vamos fazer o mesmo experimento com o harmônico da 19ª casa, que nos dá a nota Si. Agora vocês sabem exatamente onde é que está o harmônico que resulta na nota Si, e eu vou tocar repetidas vezes a corda com o dedo em cima do harmônico. Repara que não está acontecendo nada. Agora eu vou tirar o dedo e esse harmônico vai subir. Certo? E agora eu vou tirar esse harmônico do som, voltando com o meu dedo em cima da 19ª casa. Deu para escutar? Continuar fazendo isso repetidas vezes nesse ritmo e vamos tentar perceber como que a distribuição dos harmônicos se modifica. Nesse segundo momento, a gente vai ver como o tamanho da área de contato que a gente faz com a corda modifica a sonoridade que a gente obtém e por que isso acontece. Vamos começar a experiência. Eu vou usar um pedaço bem fino da minha unha e vamos escutar que resultado a gente tem. Agora vamos comparar esse resultado com uma área bastante larga, que é essa lateral do dedo mínimo, por exemplo. Vamos fazer 2 vezes cada um? Deu para perceber que quando a gente toca com uma área muito grande de contato, a gente diminui os harmônicos mais agudos, diminui a estridência do som, e vice-versa, quando a gente toca com uma área da unha bem pequena, a gente aumenta a incidência desses harmônicos. Isso a gente pode usar artisticamente a nosso favor. Quando a gente quer um som muito brilhante, a gente pode fazer um ataque mais frontal e pegar uma área menor da unha. E quando a gente quer um som mais encorpado, mais doce, a gente faz o ataque um pouco mais diagonal e a gente diminui a incidência desses harmônicos. Quando a gente tem o ataque frontal, a gente favorece que a dobra da corda seja bem mais fina do que quando a gente faz um ataque com a unha lateral. A gente dobra menos a corda. Então, como essa primeira vibração da corda ela está com mais energia acumulada em um único ponto, ela é capaz de vibrar frequências mais agudas, que são menores. E agora eu vou fazer a transição entre um ataque bem diagonal e um ataque mais frontal. Bom, então, um combinado desses eventos de sul-ponticello, sul-tasto, unha frontal, unha lateral, ou sem unha nenhuma, ou a unha menorzinha, a gente vai fazendo uma composição de timbres, a gente vai colorindo o nosso som. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, seus comentários, suas perguntas e compartilhem o vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.